Uma boa noite a todos. Hoje é dia 6 de dezembro de 2021. Essa é a página do Centro Espírita Pioneiro da Luz da cidade de Piratuba, Santa Catarina. Convido a todos aqueles que seguem os nossos estudos, que se unam a nós em uma pequena oração para darmos início aos estudos dessa noite. Vamos solicitar a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos amigos espirituais, para que possamos nos unir em pensamento ao bem, à paz e à harmonia, distanciados da perturbação e daqueles que militam nesse campo, para que enquanto nós buscamos o melhoramento e a ascensão espiritual, eles possam recepcionar as flores do bem, comungar conosco, mesmo em perturbação, e se fazerem melhores diante das tribulações da vida, mais compreensivos diante das leis superiores e divinas criadas por Deus, ao qual todos nós devemos nos submeter. Que possamos buscar as fontes sublimes nessa noite, elevando o nosso pensamento e adquirindo de lá aquilo que vai fazer sentido para o nosso coração e para a nossa vida, para que possamos, em futuro próximo, nos candidatarmos a trabalhadores na seara do Mestre e seguidores da sua lição de amor e de harmonia. Que assim seja. Para a noite de hoje, nós nos inspiramos no livro Constelação Familiar, de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco, no capítulo 19, onde fala a respeito dos problemas no relacionamento familiar. As famílias são redutos de reencontro entre desafetos, desafetos construídos sobre o passado, às vezes em diversas encarnações, e que a lei de afinidade reúne no seio familiar, de modo que descubram pontos de contato e possam trabalhar a harmonia e dirimir diferenças. Então, entre as tantas definições de família, Joana de Ângeles traz uma particularmente abrangente e ampla e que, de acordo com aquilo que nos traz a doutrina espírita, cheia de ensejos das lições espíritas, no tocante à reunião dos seres para a construção de famílias. Então são redutos de reencontro, é um local onde espíritos de toda ordem e de todo jaez vão se encontrar. Muitos são desafetos do passado, se não do passado, muitas vezes construídos até dentro da própria família. Porque os espíritos, as pessoas, os indivíduos trazem preferências, trazem objetivos diferentes e muitas vezes esses objetivos, essas diferenças não são passíveis de serem equalizadas. E no andar, no desenvolvimento, na manifestação da vida e no correr dos dias, muitas vezes essas diferenças aparecem e os indivíduos acabam por se antagonizar. Então esses desafetos são construídos, geralmente sobre o passado. Às vezes em diversas encarnações, às vezes as famílias reúnem espíritos que já vêm às turras há muitas encarnações. Numa encarnação um mata o outro, na outra encarnação o outro mata um, e assim eles vão se lesionando uns aos outros, até que dentro da família, dentro da convivência, das diversas convivências em família, eles encontrem pontos de contato, invariavelmente todos nós os temos. Todos nós somos capazes de nos aproximarmos dos indivíduos, de nos manifestarmos. Nem sempre as pessoas elas só têm coisas ruins, nem sempre as pessoas não possuem algo de bom. E às vezes a gente se encontra, às vezes no momento de dificuldade, às vezes no momento de tristeza, as pessoas acabam se encontrando, acabam entrando num ponto de contato, onde elas vão recepcionar da outra pessoa aquela energia necessária para o momento, para a condição, e vão acabar construindo
com o passar do tempo, essa harmonia, né, dirimir essas diferenças e construir e trabalhar essas harmonias, aumentando esses pontos de contato até que crie-se essa harmonia entre os espíritos dentro de uma mesma família. E o que reúne os indivíduos é a lei de afinidade. Se nós não nos reunimos em afinidade na família, muitas vezes nós nos reunimos na família composta, né? Às vezes a gente vai buscar aquele nosso desafeto, a gente vai buscar aqueles nossos contrafeitos do passado nos nossos relacionamentos, nos nossos cônjuges. Às vezes nós os encontramos e eles são nossos pais, às vezes nós os encontramos e eles são nossos irmãos, às vezes eles são nossos filhos, às vezes eles são nossos vizinhos, às vezes são cunhados, e assim a gente vai encontrando essas pessoas com quem a gente precisa conviver. E o que faz isso, o que faz as pessoas se reencontrarem é a lei de afinidade. É a mesma lei que faz com que os átomos se reúnam e formem, por exemplo, a molécula da água. Então, existe uma afinidade entre os elementos e essa afinidade os reúne nos grupamentos. A lei de afinidade se aplica nos dois lados da estrada da vida, conectando os que se amam e devotam estima, como também aqueles que se odeiam e buscam desfarra, pois as necessidades evolutivas nem sempre reúnem nos mesmos cenários seres que se buscam. Então, como a gente precisa encontrar e afinizar, invariavelmente a gente vai se sentir atraído por alguma coisa, ou alguma coisa vai se sentir atraída para nós. Às vezes a gente não busca, mas alguém nos busca. E a lei da afinidade, ela vale para os dois lados da vida, né? Vale para os lados das pessoas que se amam, que se devotam estima, então há uma afinidade natural entre aqueles que se amam, mas também há uma afinidade natural dentro daqueles que se odeiam, né? Daqueles que buscam desforra. E as necessidades evolutivas nem sempre reúnem no mesmo cenário seres que se buscam. Então, às vezes, um está encarnado, mas o outro está desencarnado. Aquele que está desencarnado, ele vai se sentir, ou por afinidade do bem, ou por afinidade do mal, vai se sentir atraído por aquele indivíduo em especial. E não vai ser no irmão dele, não vai ser no pai dele, não vai ser no filho dele, vai ser nele. Então, essas leis de afinidade muitas vezes nos conectam. Às vezes os ódios nos conectam mais que os amores. Os indivíduos detestam tanto que não conseguem ficar alheios a isso. Eles precisam encontrar, eles precisam se reunir, eles precisam estar juntos. Às vezes esses indivíduos não conseguem vir numa mesma família, mas às vezes eles viram cunhados, às vezes eles viram colega de trabalho, às vezes eles vão virar companheiros dentro de um mesmo aspecto de luta, e daí ali dentro vão se degladiar. Então a lei da afinidade, ela reúne as pessoas, e pode reunir na mesma família. Mas vale, a lei de afinidade vale para todos os tipos de busca, para todos os tipos de necessidades de encontros, tanto para o encontro do bem, daqueles que se amam, como também daqueles que se odeiam e buscam desforra. Não interessa em que lado da vida se encontram, os seres sempre vão se buscar e essas necessidades precisam ser atendidas. Enlouquecido em pensamentos de vingança, a suposta vítima de ontem fica procurando aquele que acredita ser o responsável pelas suas desventuras, vivendo angustiosa aflição que somente arrefece quando a lei da afinidade o aproxima do antigo antagonista. Então, às vezes, as pessoas vivem os seus processos perturbadores. Às vezes elas estão ali em ponto de explodirem, mas elas não sabem aonde que elas vão descarregar aquelas energias, sejam encarnados, sejam desencarnados. E as pessoas vivendo essas desventuras, elas passam a sentir dentro delas aquela aflição, aquela angústia afliciosa. E isso só passa quando você se aproxima daquele que você quer encontrar, seja aquele que você ama, né? Quando a gente está buscando um grande amor, quando a gente busca uma pessoa para se apaixonar, é uma angustiosa aflição, né? O amor também causa angústia, já dizia Buda, né? Faria verter sangue se ao fazê-lo eu secasse as tuas lágrimas, e descobrir por que o amor causa angústia. Então,
É um pensamento muito profundo. E a gente vive as desventuras até que se aproxima por afinidade daqueles que são os nossos antagonistas, daqueles que estão do outro lado, ou que nós amamos ou que nós odiamos. Então, quando nós estamos enlouquecidos nesses pensamentos de vingança, nós buscamos então essas vítimas. E Joana de Ângeles coloca como suposta, né? Então o indivíduo que quer vingança, ele se acredita vítima. Mas nós sabemos que se nós remontarmos aos devidos processos, se nós buscarmos nos devidos arquivos, nos arquivos akáshicos da universidade, nós vamos ver que todos nós, muitas vezes, estamos na condição de vítima, mas talvez no instante anterior ou no instante seguinte nós nos coloquemos na condição de algozes. Então, o nosso planeta, ele é um planeta repleto de injustiças, mas, segundo os espíritos, não existem injustiçados. Precisamos compreender esses aspectos e precisamos colocar um ponto final nisso, porque, na verdade, as pessoas, quando nos atingem, elas não estão nos atingindo gratuitamente. Né? Existe um aspecto envolvido e muitas vezes esse aspecto é tão profundo e tão psicologicamente encoberto por circunstâncias que às vezes a gente não consegue alcançá-los em um golpe de vista ou num golpe de compreensão. Mas os espíritos dizem que não existem vítimas, existem círculos viciosos de vingança e de desforra que precisam ser quebrados. E a única forma de fazê-lo é perdoando. Em muitos casos, a vendetta ultrapassa os séculos, sendo necessário reunir em uma mesma família os desafetos de longa data. Então, quando as vinganças elas ultrapassam o tempo, né, elas ficam de encarnação em encarnação, nós temos o caso da cerca, né, onde o rapaz nasce numa família e daí ele troca uma cerca de lugar, depois ele desencausa um grande problema, né, faz as famílias brigarem. Depois ele desencarna, nasce na outra família, e daí ele volta com a cerca. Ele sabe que a cerca está no lugar errado, porque ele numa vida anterior foi quem plantou ela naquela posição. Volta a cerca no lugar anterior, porque imagina que isso é correto, causa novamente um novo problema. Então ele vai reencarnando nas duas famílias e o problema sempre vai sendo a mesma cerca. E quando isso ultrapassa os séculos, às vezes nós precisamos nos reunir em família. Se não tem outro jeito, nós vamos nascer como irmãos. Se não tem outro jeito, vamos nascer como pais e filhos. Se não tem como redimir, nós de repente vamos nascer grudados um no outro, né? Em algum momento nós vamos ter que... Aqueles pontos de contatos a que nos referíamos, às vezes eles viram uma mesma coluna vertebral. Às vezes aquele ponto de contato precisa ser o mesmo coração. Às vezes ele precisa ser o mesmo cérebro, até que os indivíduos consigam passar uma vida inteira junto e compartilhar alguma coisa, existir entre eles um ponto de contato, existir entre eles um ponto que os una, para que eles parem com essa vingança. Então, quando isso ultrapassa os séculos, é necessário reunir os desafetos de uma longa data numa mesma família, de modo que vivenciem largo período sobre o signo da célula social, unidos pelos mesmos pais, forçando uma convivência mesmo que as turras. Então, as brigas e os desentendimentos não significa que as pessoas não se gostam ou que não existe nada entre elas. Significa que as pessoas não são indiferentes. Porque a gente sempre pensa que o contrário do amor é o ódio, e na verdade o contrário do amor é a indiferença. Quando você é indiferente, não existe sentimento movendo aquela circunstância. Mas quando você tem raiva, quando você tem ódio, quando você quer vingança, quando você tem amor, existe uma convivência, existe uma energia circulante ali muito grande. Ela está adoecida, quando no caso da vingança e do ódio, ela está adoecida, mas ela é uma energia que existe. Ela é uma energia que está circulando entre os dois indivíduos. Então, eles não são indiferentes. Eles movimentam energias que precisam ser saneadas. Mesmo que brigas, mesmo que as turras, significa que há alguma coisa, significa que existe uma circunstância que envolve ambos, significa que existe um ponto de contato, seja familiar, seja qualquer outra coisa, mas que a indiferença não existe. Ali existe alguma coisa que precisa ser trabalhada, precisa ser curada,
mas que existe. Nesse caso, nós não temos a indiferença. Infelizmente, contrários à lei do amor, optamos pelo convívio com o ódio, alimentando vinganças, preferindo a alucinação em teatros mentais, onde podemos atribuir aquelas pessoas que detestamos, mesmo eles sendo nossos parentes próximos, atribuímos a eles qualidades, defeitos e atitudes que justifiquem nossa execração. Então, muitas vezes, quando nós não gostamos de alguém, a gente fica fazendo uma coisa muito perigosa, que Joana de Ângeles chama teatro mental. Dentro da nossa cabeça, nós ficamos nos vingando, ficamos criando cenários, circunstâncias ideais, aonde nós vamos nos incendiando com as nossas mentes, aonde nós dizemos frases perfeitas, esteticamente colocadas, frases de efeito, mas que são teatros mentais. Nós ficamos construindo personagens, circunstâncias, mas só dentro da nossa cabeça. E quando nós fazemos isso, aquela pessoa que nós não gostamos, nós atribuímos a ela qualidades e defeitos que justificam a nossa execração. Então nós dizemos assim, entre as qualidades dela está a antipatia. Às vezes ela não é antipática nesse grau, que todos nós somos um pouquinho de cada coisa, mas no grau que nós estamos atribuindo, não é. Ou que ela só apresenta defeitos, nós só enxergamos os defeitos dela, desse indivíduo. Aquele que a ama vai conseguir enxergar também as suas virtudes, os seus aspectos positivos, né? Mas nós, como não gostamos, só enxergamos defeitos. E daí, dentro do nosso teatro mental, nós conseguimos justificar essa execração. Então nós não gostamos da pessoa e vamos execrá-la. E nós criamos esses cenários mentais que justificam a nossa execração. E nós ficamos ali alimentando ódios, alimentando vinganças e criando alucinações. Quando nós criamos alucinações, e veja só como as palavras descrevem bem, criar. A nossa mente, o nosso pensamento, a nossa vontade direcionada realmente cria. Nós vamos criando personagens, nós vamos criando cenários, nós vamos nos alucinando, e isso invariavelmente circula ao nosso derredor. Então, se nós criamos alguma coisa, vamos criar imagens do bem, vamos criar imagens da concórdia, vamos criar imagens da harmonia, vamos criar esse tipo de coisa, porque isso vai gravitar em torno de nós, são as nossas criações mentais. E quando nós ficamos nesses teatros mentais, execrando pessoas, colocando qualidades e defeitos nelas ao extremo, nos colocando de forma orgulhosa, vencendo os diálogos e os embates na nossa mente todas as vezes, nós vamos alimentando esses cenários, nós vamos alimentando esses teatros, e isso depois passa a nos alucinar, passa a nos pressionar psiquicamente. Nós vamos vivendo essas alucinações e vamos vivendo as nossas loucuras, até que nós abrimos mão da nossa sanidade e passamos a viver tanto o aspecto material que nós estamos vivendo agora, como as nossas alucinações. Então, aqueles indivíduos alucinados, aqueles indivíduos enlouquecidos, as alucinações que a gente diz, que a gente consegue diagnosticar que eles estão vendo, na verdade são alucinações. Ele está vendo aquilo que ele criou. Então, se nós temos uma pessoa que é muito ciumenta e que fica imaginando, fica vendo, fica criando teatros mentais de que o seu cônjuge o trai descaradamente, ele realmente vai começar a ver isso. E se ele fizer alimentar esses teatros mentais dentro do seu convívio familiar, dentro do seu convívio conjugal, essas alucinações elas vão ficando cada vez mais prementes e o indivíduo vai perdendo a sanidade, porque ele não consegue mais separar aquilo que é alucinação daquilo que é a realidade. E esse indivíduo, ciumento no caso, ele vai atribuir qualidades, defeitos e atitudes ao seu cônjuge que para ele justifica o fato dele tratar mal, dele agredir, dele bater, dele expulsar,
dele vilipendiar. Isso fica justificado. Dentro da cabeça dele, aquela traição que só ele vê, cria essa alucinação e justifica a atitude dele. E isso volta a alimentar o teatro mental que só ele enxerga, e ele passa a viver as alucinações e passa a entrar em processos de loucura. Então nós temos que ter cuidado quando nós imaginamos, quando nós nos perdemos, né? Emmanuel diz assim, cuidado com os teus pensamentos, mas sobretudo cuidado com os teus pensamentos quando você está sozinho. Quando a gente deita na cama ou deita no sofá ali, que a gente vai relaxar um pouquinho, fechar os olhos, às vezes a gente fica ali em teatros mentais. A gente fica ali brigando, a gente fica se vingando, fica odiando alguém, criando teatros mentais, que depois vão gravitar ao nosso redor e vão criar esses aspectos da loucura e da alucinação. Então, quando os indivíduos passam a agir dessa forma, aqueles que estão ao lado deles já sabem o que está acontecendo, né? São os teatros mentais que passam a aluciná-lo, e daí isso justifica todas aquelas atitudes negativas, e o indivíduo vai abrindo mão até que ele enlouquece. E muitas vezes a gente é preferível que liberte esses indivíduos para que eles não se voltem contra a gente e de repente o seu processo de autodestruição nos destrua de passagem. Toda a criação evolui para profundas expressões de amor. Então, nós estamos constantemente evoluindo, e criação aqui com C maiúsculo significa nós, aquilo que Deus criou, aquilo que é o processo, as criaturas inteligentes da criação. A criação somos nós, e nós evoluímos para profundas expressões do amor. Profundas. Nós vamos nos tornar, assim como Jesus, em espíritos puros. Vamos alçar os graus evolutivos dos espíritos puros e vamos nos tornar em Cristos como Ele. É só uma questão de tempo, né? Uns pelo amor, outros pela dor, mas todos chegaremos lá, todos vamos vivenciar e evoluir para profundas expressões do amor. Todavia, aquilo que nós chamamos de impulsos inferiores ainda predominam em nós. Então, esses impulsos inferiores, eles estão relacionados lá no nosso processo evolutivo, às nossas manifestações do animal. Nós viemos das manifestações animais, nós viemos das manifestações tribais, onde nós éramos extremamente ignorantes e extremamente voltados para os aspectos materiais que nos envolviam. Eles eram muito prementes. Nós agora começamos a desenvolver os nossos aspectos espirituais e começamos a entrar no processo da razão. Então, esses impulsos inferiores ainda trabalham. Eles ficam dificultando nossa subida a novos patamares de evolução. Somente é possível quando nos afeiçoamos ao bem e à compreensão em relação ao outro. Então nós vamos evoluir, nós vamos alçar esses patamares evolutivos quando nós nos afeiçoarmos ao bem. Porque hoje, por causa desses impulsos inferiores, nós ainda, que predominam em nós ainda não estamos afeiçoados ao bem. Imagina que eu vou ser agradável com aquele indivíduo. Imagina se aquele meu parente, se aquele meu irmão, se aquele meu cunhado, imagina que eu vou ser agradável para ele, que eu vou fazer o bem para ele. Nós ainda estamos, ainda predomina em nós os impulsos inferiores. Mas quando nós nos afeiçoarmos ao bem, quando nós nos aumentarmos a nossa compreensão em relação ao outro, nós vamos começar a evoluir, nós vamos alcançar essas expressões do amor profundo. Mas daí nós precisamos de uma coisa chamada compreensão, nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender que somos espíritos em processo evolutivo, nós precisamos compreender que o outro também é, nós precisamos compreender que para nós é difícil, para o outro também é. Nós precisamos compreender que nós estamos nos esforçando, o outro também está. Nós precisamos compreender. Mas para compreender, nós precisamos entrar em contato, nós precisamos começar a falar sobre isso, estudar sobre isso. É necessário desenvolver o espírito pela razão. Se nós não somos capazes ainda de grandes expressões de caridade, de amor, de compreensão, mas pelo menos nós precisamos ter para dentro de nós essa definição.
que nós precisamos nos afeiçoar ao bem para evoluir. Nós precisamos ter a compreensão em relação ao outro, então nós precisamos estudar quem somos nós, quem é o outro, o que somos todos juntos, o que significa a criação com C maiúsculo, o que é a expressão profunda do amor, o que são impulsos inferiores e por que eu me manifesto em impulsos inferiores. Então nós precisamos começar a estudar a vida. Precisamos começar a buscar os ensinamentos do Mestre através da doutrina espírita. Precisamos nos colocar na condição de aprendizes, que nós o somos, porque estamos evoluindo, mas para evoluirmos de modo efetivo, às vezes é necessário que nós nos coloquemos ao par dos livros. Nós temos bons autores, nós temos espíritos que saem das suas condições de vivenciar esferas superiores, de manifestação do bem, e mergulham na Terra conosco, nas grandes nuvens que adensam o umbral ao redor do nosso planeta, e eles vêm para nós e dizem, olha, eu tenho aqui algo que pode te ajudar, só que está num livro, você tem que ler, você tem que estudar, você tem que buscar, você tem que discutir isso com as pessoas, você tem que ouvir uma palestra, você tem que entrar num grupo de estudo, você tem que procurar o que significa compreensão. Começa procurando lá no dicionário. O que é criação com C maiúsculo? Começa a procurar lá nos livros espíritas. O que são impulsos inferiores? Então talvez eu tenha que buscar num livro de psicologia. Mas nós precisamos fazer essa busca. Porque essa compreensão, esses estudos, essas elucidações já estão entre nós. E nós já sabemos ler, sabemos interpretar, nós temos a internet que também nos ajuda. É imprescindível nós começarmos a aprofundar a nossa sonda nesses conhecimentos. Para que nós não fiquemos ali. Emmanuel fala, encarnações de baixo teor evolutivo, impulsos inferiores. Ficamos caminhando em círculos, quando poderíamos estar galgando patamares. O amor exige renúncia e abnegação. Renúncia e abnegação, principalmente em família. Vamos renunciar ao nosso ego. Às vezes a gente está certo, mas vamos renunciar também. Em prol de uma harmonia, o outro não consegue compreender, eu consigo, eu sei que ele está errado e que eu estou certo, mas tudo bem. Não brigue, renuncia, seja abnegado. Realize o teu próprio sacrifício, porque se você o faz e ninguém vê, Deus vê. Os espíritos bons veem. E eles vão auxiliá-lo no teu sacrifício e no teu esforço pessoal. E por esses motivos, as criaturas ainda inconscientes têm preferência pela reação negativa, doentia e egotista, se comprazendo nessa conduta aqueles que sofreram por pessoas e circunstâncias por terem motivos justificáveis para isso. Então nós vamos ver muito isso. Eu não gosto da pessoa, mas ela me fez isso, ela me fez aquilo, ela fez assim, ela fez assado. São motivos justificáveis para isso. E daí Jesus fala para Pedro, Pedro, que me importam os outros, segue-me tu. Então não adianta você querer tirar os motivos justificáveis da pessoa. Deixa ele, renuncia, abnega, faz o teu sacrifício, faz o teu esforço, pessoal, em prol de uma harmonia, em prol de uma paz, em prol de um avançar num patamar evolutivo. Por que ficar mantendo preferência por reação negativa, doentia e egotista? Se os indivíduos se comprazem em se colocar como vítimas, o indivíduo fez, então eu sou vítima, eu sou coitado. É verdade, é um coitado. Gira nos calcanhares e segue a tua vida. Deixa o outro lá nos seus círculos viciosos, deixa ele lá nos seus teatros mentais, é ele que está acumulando karma ruim. Agora, quando eu me associo nisso, ou quando eu acho que eu posso justificar a minha atitude, porque o indivíduo é ignorante, porque ele é de trato difícil, então também justifico as minhas reações negativas, doentias e egotistas. Então eu tenho que justificar as minhas reações negativas e doentias e egotistas, porque o outro assim o é. Na verdade, eu tenho que amar. A lei é de amor. E quando eu me entendo, quando eu faço para o outro, eu faço para mim. Sempre foi assim. Os espíritos, em todo o tempo, disseram, olha, você não faz contra o outro, você está fazendo contra você mesmo.
Você não tira do outro, você tira de você. Você não enlouquece o outro, você enlouquece a você. Você não age errado com o outro, você está agindo errado com você mesmo. A lei de retorno diz que vai voltar para ti, não adianta. Então não faça contra o outro, porque você está fazendo contra você mesmo. Não justifique uma reação negativa, porque essa reação negativa é para você. Não justifique uma reação doentia, porque é você que vai ficar doente. Agora, se você renuncia, abnega, sacrifica e faz o teu esforço pessoal, se você age pela lei do amor, o que você está fazendo por você mesmo? Não é da lei? A lei não é de amor? Então, se eu renuncio e eu abnego, o que acontece para mim? Volta para mim. Se eu me sacrifico pelo outro, o sacrifício volta para mim. Essa energia é minha. Eu despendo ela. E como o amor é uma fonte que não seca, quanto mais você dá, mais ela verte. O sofrimento e o padecimento não fazem parte da lei de amor. Todo mundo sofre, todo mundo padece, mas não faz parte da lei de amor. Mas se a lei é de amor, por que eu estou no mundo de provas e expiações? Se a lei é de amor, por que eu sofro e padeço? Olha aí uma compreensão que parece fácil, mas não é, e que faz parte do nosso processo evolutivo, porque nós vamos amar. Nós vamos nos transformar em espíritos puros, nós vamos nos transformar em espíritos crísticos. Pela lei de amor, sofrimento e padecimento. Sofrimento e padecimento se constitui valiosa oportunidade para refazer experiências infelizes. Se eu ajo mal, o meu mal volta para mim. Se eu não auxilio o outro, eu perco a minha ajuda. E eu sofro e padeço. Então, se você está sofrendo e padecendo, mas a lei é de amor, significa que nós temos que refazer experiências felizes. A gente fica vivenciando reencarnações, né, vivendo um círculo de reencarnações com baixo teor evolutivo. Então nós reencarnamos nas famílias, reencarnamos na Terra, para quê? Refazer experiências infelizes, abandonando aquilo que não faz parte da lei de amor. E o nosso sofrimento e o nosso padecimento está dizendo para mim assim, olha, e as pessoas sofrem e padecem porque, né, tá dando para levar. Mas tu tá sofrendo, mas eu ainda aguento. Mas então para com isso. Não, mas eu ainda quero levar mais para frente. Poxa. Oportunidade para refazer experiências infelizes. Instituir equilíbrio, desenvolver valores, despertar potenciais, entender os processos evolutivos que nos envolvem. Então a gente só não refaz as experiências infelizes. A gente encontra equilíbrio, a gente dá equilíbrio, recebe, a gente desenvolve valores, nós podemos amar mais, nós podemos ser mais pacienciosos, mais caridosos, mais amorosos, mais companheiros, mais irmãos, nós podemos ser mais, desenvolver valores. A gente acha que já é o gás da coca, que nós estamos na ponta da torre, nós estamos sendo empurrados pelo rato. Não. Ainda há espaço para desenvolver valores. Despertar potenciais. Meu Deus, quanta coisa nós temos guardado dentro da gente. Em estado de dormência. Você imagina só que nós somos espíritos crísticos. Jesus disse que nós somos iguais a Ele. Imagina que nós somos iguais a Jesus. Mas aonde que está isso? Só pode estar dormindo. É um potencial dorminhoco lá dentro de nós. Nós ainda não acessamos. Nós ainda não cavocamos fundo suficiente para encontrar os diamantes que somos. E entender, há um processo. Claro que se você tem que cavocar para encontrar o diamante, significa que ele não está na flor da terra. Significa que ele não está à mostra. Nós temos que fazer o quê? Mergulhar dentro de nós, cavocar dentro de nós, aprofundar dentro de nós. Existem coisas lá que nós ainda não encontramos. E que está ali.
Mas o que a gente quer? Sofrer e padecer. Mas por que você não larga a mão disso? Ah, porque eu estou sofrendo o suficiente, mas não para mudar, né? Eu estou padecendo o suficiente, mas não para me fazer melhor. Ainda dá para ficar aqui padecendo e sofrendo. Assim somos nós. Então os espíritos vêm e dizem, olha, a lei é de amor, você pode mudar. Mas como que eu mudo? Querendo. Faz um propósito agora, vou mudar. Pronto, mudei. Claro, depois você vai ter que vivenciar essa tua opção. Mas é uma opção. Mental, inclusive. Todavia, das criaturas destrambelhadas que somos, nos refugiamos nas famílias trazendo junto. Olha só, nós reencarnamos nas famílias. Todos nós temos famílias, né? Alguns maiores, outros menores. Alguns nascem numa família, depois ficam sem essa família, acabam ficando órfãos, né? Mas há um motivo para isso também, a espiritualidade o sabe. Então nós nos refugiamos nas famílias, trazendo junto as matrizes espirituais que nos empurram para os problemas de relacionamento e envolvimentos espirituais obsessivos, de modo a resgatar delitos e crescer moralmente quando e se bem conduzido. Então, quando nós reencarnamos, junto nós trazemos as matrizes que há o nosso espírito. O nosso espírito está cheio de coisinha que nós precisamos mudar, precisamos trabalhar, precisamos amoldar, precisamos abandonar, né? E essas matrizes espirituais que fazem com que a gente, pela lei da afinidade, reencarne naquela família, reencarne com aquelas pessoas, e daí a gente reencarna numa família boa, de irmãos, tudo bacana, de repente começa a encontrar ali os cunhados, as cunhadas, sobrinhos, e a família dos cunhados e das cunhadas, meu Deus, cara. Então essas matrizes espirituais vão fazendo com que a gente procure esses problemas de relacionamento, desenvolva problemas de relacionamento. E muitas vezes esses problemas eles vão para a alçada espiritual. Então às vezes nós temos obsessores, espíritos obsessores. E nós precisamos compreender esse lado material da vida, esses relacionamentos das famílias que nos constituem, que nós somos. E também nós precisamos compreender esse lado espiritual, porque a vida dos dois lados e a lei da afinidade vale dos dois lados da vida, então do plano material, do plano espiritual. Vale para o bem, vale para o mal, vale para o amor, vale para o ódio, para o que nos odeiam. Então nós precisamos estudar e desenvolver as nossas aptidões em ambos os aspectos. Precisamos descobrir que muitas vezes os nossos problemas de relacionamentos aqui com os vivos parte dos nossos problemas obsessivos espirituais, ou que os nossos problemas obsessivos espirituais do futuro nós estamos construindo agora nos nossos relacionamentos destrambelhados ou nas nossas atitudes destrambelhadas com a família material que nós desenvolvemos. Então, se nós militamos em certos campos, nós estamos construindo aqueles inimigos, como falávamos lá no começo no primeiro slide, né? Às vezes nós construímos em diversas encarnações. Nós não quebramos aquele ciclo da incompreensão, nós não quebramos aquele ciclo do ódio, da raiva, nós não paramos de vivenciar os nossos teatros mentais, que depois vão nos obsidiar também. Então, obviamente que nós estamos construindo agora os nossos inimigos do futuro. Ou nós nos harmonizamos com essas pessoas, ou nós manifestamos para elas o nosso amor, ou nós manifestamos o nosso abraço amigo, a nossa mão amiga, ou no futuro eles vão se transformar nos nossos vingadores, vão achar que os problemas deles somos nós. Ah, porque ele não me ajudou, porque ele não me compreendeu, e daí nós vamos ser, eles são as vítimas e nós somos os algozes. E até que desperta e muda isso, lá vai nós para o sofrimento. É nesse capítulo que os pais devem permanecer alertas e vigilantes, pois os filhos devem ser considerados como verdadeiros tesouros que necessitam de alto investimento para serem ampliados em valor, devolvendo-os ao pai multiplicados, né? A parábola dos talentos. É nesse capítulo que nós, pais, só que às vezes a gente é filho, às vezes a gente é pai. E daí quando a gente é pai, a gente vai buscar os nossos signos, a gente vai buscar as nossas referências, aquilo que nós tivemos. E nem sempre o nosso pai e a nossa mãe nos dão o melhor exemplo. Por isso que nós precisamos compreender quando os espíritos dizem descolar de pai e mãe.
Jesus já falava, né? Abandonar família e constituir uma família diferente. Quando você descola de pai e mãe, não significa que você está sendo cruel com eles, não significa que você não ama o teu pai e a tua mãe. Significa que você compreende quem eles são. Criaturas, espíritos em processo evolutivo como você, que possuem uma bagagem, que conseguem passar para você determinadas experiências, mas não tudo, eles não são perfeitos. Mas a gente não pode esperar deles aquilo que eles não podem dar, a gente não pode exigir deles aquilo que eles não têm. E quando a gente descola, o melhor benefício que nós possuímos é de nós não repetirmos os mesmos erros. O meu pai cometeu erros, a minha mãe também. Quando eu compreendo eles como espíritos em processo evolutivo, eu não vou repetir os mesmos erros do meu pai. Eu não vou reproduzir os mesmos erros da minha mãe. Eu vou compreender como erros. E a gente aprende com os erros dos outros. Eles nos ensinaram. Mas às vezes a gente sai dessa condição de filho e entra na condição de pai. E daí nós somos pais e nós temos filhos. E os filhos são os nossos tesouros. Nós não estamos criando só um filho. Nós estamos educando um espírito para o desenvolvimento das mais altas esferas, nos processos evolutivos. E vai acontecer um reconhecimento tanto do lado material como do lado espiritual. Nós vamos ver aqueles que são os nossos pais e vamos reconhecê-los como tal. Os nossos filhos vão nos ver como pais e vão nos reconhecer como tal, apesar de sermos todos espíritos em processo evolutivo. Agora imagina só, nós como pais, achando que nós somos o gás da Coca-Cola, nos arvorarmos em educar filhos com todos os nossos defeitos. Talvez nós comecemos, as intenções sejam boas, mas nós no final não façamos os beija-flores que desejamos. Sejamos capazes de fazer só urubus. Por isso que nós precisamos compreender, estudar, aprender, buscar essas compreensões, aprofundar a nossa sonda nesses processos verdadeiros dos tesouros, os tesouros verdadeiros que são os tesouros do espírito. Observar a vida pelos dois aspectos, material e espiritual. Buscar Jesus, que é o nosso modelo e guia. Quando a gente não sabe o que fazer, pergunta o que será que Jesus diria, o que será que Jesus faria. Ele é o nosso modelo. Então, se eu copiar e modelar errado, mas eu estou olhando o alvo certo. Talvez eu não consiga fazer de primeira, né? Pensar como Jesus e fazer como Jesus, mas eu estou olhando aquele que é o modelo e o guia. Eu não estou olhando alguém, um político, uma mídia, eu estou olhando o cara. Estou olhando aquele que pode, aquele que diz, eu sou o mestre. Ninguém evolui se não passar por mim. Então ele é o nosso modelo. Aí sim, fazendo isso, né, observando o Cristo, talvez a gente eduque melhor os nossos filhos e talvez a gente compreenda mais os nossos pais, para que a gente quebre essas correntes que nos prendem aos passados, que fazem a gente errar no futuro, e que talvez a gente seja um pai melhor para os nossos filhos e eles consigam sair daquele círculo vicioso de baixas reencarnações de baixo teor evolutivo e comece uma ascensão e talvez nós sejamos os gatilhos para isso. E os filhos são mestres hábeis em ajudar os pais a subir os degraus da evolução através das lições do sofrimento que eles aplicam e por meio das doações de amor e de ternura que eles nos solicitam de maneira petulante e atrevida. Filho é assim mesmo, né? Que atire o primeiro filho aquele que não sobe degraus, que não evolui todo dia, que não passa os perrengues, porque filho sabe fazer a gente evoluir, né? A paciência, então, nós. Como a gente evolui em paciência depois que tem filhos. E daí também a gente percebe aquela lei do retorno, né? Se a gente não corrige agora em nós mesmos, daqui a pouco vai estar nos nossos filhos. Daí sim que é problema, né? Então os filhos fazem a gente evoluir. E o pior, eles cobram de nós amor e ternura, mas eles fazem isso de forma petulante e atrevida. Quando eu li isso, eu fiquei lembrando da família Silva Sauro, né, que tinha o bebê Sauro lá, que ele dizia, você tem que me amar, você tem que me amar.
Ele aprontava todas e daí ele dizia, arregalava bem os olhos, assim, bem ternura, bem atrevido e petulante, dizia, você tem que me amar, você tem que me amar. Os filhos são bem assim, né? Eles pisam em cima da gente e depois eles olham nos olhos e dizem assim, você tem que me amar, você tem que me amar, eu sou teu filho. Então o filho faz isso. Filho muitas vezes ensina a gente mais do que a gente ensina a ele. E quanto mais a gente evolui nessa relação, mais eles crescem, que é essa que é a grande didática da vida, né? Se a gente trata eles com respeito, com amor, se a gente é o que a gente realmente é, porque eles também sabem quando a gente está mentindo, sabem quando a gente não é assim, aquela Brastemp. Então a gente tem que ser o que é, tem que ser verdadeiro com eles e tem que, mesmo que eles cobrem isso de maneira petulante e atrevida, a gente tem que amar eles realmente. E eles fazem a gente evoluir, fazem a gente acordar todos os dias e sorrir, mesmo quando dói, né? Que filho é assim. E os filhos fazem a gente subir. Então, quando a gente se reúne como pais e filhos é muito bom. Nós que trazemos as marcas do sofrimento hoje, cometemos os mesmos delitos de que agora padecemos. Então, se nós padecemos uma circunstância, é porque no passado nós fizemos alguém sofrer essa mesma circunstância. Isso se chama expiação. Então, prova é uma coisa, expiação é outra. A expiação é quando a gente entra na posição de fragilidade. Então, se hoje eu sou o algoz, amanhã eu sou a vítima. Então, nós precisamos entender isso, que aquilo que acontece para nós não são as pessoas que estão provocando. Somos nós que estamos recebendo de volta aquilo que talvez um dia nós praticamos, nós movimentamos. E por esse motivo é necessário grande esforço. Joana de Ângeles não diz nem que é necessário esforço, diz que é grande esforço. Mas é um grande esforço de entendimento. Olha novamente aí a necessidade do estudo, da compreensão, da manifestação das energias na busca dessas lições que são maiores, são mais profundas. Uma coisa que está me chamando muito a atenção ultimamente é que a gente tem uma noção muito estreita, muito infantil do que realmente são os processos de responsabilidade e evolução. Quando a gente desperta para isso, quando isso começa a aparecer aos nossos olhos, dá medo. Porque a gente vai ganhando entendimento e vai percebendo que é maior do que a gente pensa, tem mais ramificações. Aquilo que a gente pensa que não vai tão longe, vai bem mais longe do que a gente pensa, vai com mais circunstâncias, é maior do que a gente pensa. E isso está em relação ao entendimento. Quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que tem que se esforçar, porque não é fácil. E a gente está cada vez mais em processo de responsabilização e a gente precisa cada vez mais entender isso. Então, grande esforço de entendimento para utilizar das lições da vida de modo a ascender aos patamares luminosos mediante o quê? Perdão. Então a gente não vai conseguir caminhar se nós não cortarmos as correntes e as âncoras que nos prendem. E para que nós façamos isso, nós precisamos perdoar. Precisamos perdoar os outros, as circunstâncias, as famílias, as pessoas, o mundo. Nós precisamos perdoar o mundo. Às vezes o mundo faz a gente sofrer, nós precisamos perdoar ele também. E essas são as lições da vida. Nós precisamos entender essas lições. E daí, quando a gente estuda todas as leis universais, quando a gente estuda a realidade do espírito, a gente vai percebendo que, apesar do mundo estar cheio de injustiça, não existe injustiçado. E daí aqui tem uma coisa muito importante. Eu gostaria que, se vocês prestaram atenção até agora, que prestassem atenção mais um pouquinho. Perdoar as ofensas naqueles que nos cercam. Então nós vamos perdoando os outros, sejam famílias ou círculo próximo, é um necessário exercício para, em futuro imediato, podermos perdoar a nós mesmos,
nos processos em que constam nossos erros e disparates, que muitas vezes lá no passado nós nos comprazíamos. Então, como é que a gente vai perdoar a gente mesmo? Perdoando os outros. Nós perdoamos os outros para depois podermos nos perdoar. Porque a nossa consciência é um juiz muito severo. Nós não temos noção do quanto nós somos severos conosco mesmo. E perdoar é um problema. Perdoar a gente, então, só Jesus na causa. E nós temos, no nosso processo evolutivo, nós temos diversos desdobramentos do processo. E esses desdobramentos do processo, eles constam lá tudo aquilo que é os nossos erros do passado, os nossos disparates, os nossos deslates. E o pior, às vezes nós gostávamos daquilo. Às vezes a gente se lambuzava enquanto estava errando. E daí o que acontece? A gente está aqui hoje e a gente não vê isso. E daí, às vezes, a gente desencarna, chega lá e diz assim, bah, mas eu era um coitado, eu fui vítima. Daí chega alguém e diz assim, será que tu foi mesmo? Será que é isso mesmo? Vamos dar uma olhadinha lá nos desdobramentos dos teus processos lá? E a gente vai vendo que a gente gostava. Eu tenho um problema no meu ombro e um dia um médico baixinho, sorridente, eu estava deitado na minha cama dormindo e ele chega sorridente, olha e me cumprimenta, né? Porque eles são muito cordiais. E daí ele olha o meu ombro e diz assim, ah, é o ombro da espada. Então eu sei, eu sei que no meu passado eu fui um cavaleiro, eu sei que eu passava a espada e pior, né? Eu fazia isso em nome de Jesus. E eu acho que eu gostava disso. Então, eu acho que no meio das batalhas lá, quando os hormônios agiam sobre todos os músculos, a gente fazia aquilo, e quanto mais fazia, mais gostava, e quanto mais se lambuzava, e a gente gostava disso. A gente gostava da política ruim, nós gostávamos das guerras, nós gostávamos das disputas, e hoje a gente está aí tendo que resgatar tudo isso, trabalhar com o ombro dolorido e agradecer a Deus que eu tenho o ombro ainda, né? Porque a ferida que eu vi quando ele me mostrou o ombro da espada foi uma ferida bem feia, espiritualmente falando, né? Então, não posso me queixar. Estou curando o meu ombro, prestando serviço para a comunidade e, na verdade, estou prestando um serviço para mim mesmo. Então, os nossos processos do passado estão cheios dos nossos erros e disparates e nós precisamos nos perdoar também. Porque quem pode nos corrigir, quem pode nos acusar de alguma coisa é Deus, né? E se Deus permitir, talvez Jesus aponte o dedo para nós, mas eles não fazem isso. Eles já nos perdoaram, mas nós precisamos abandonar o nosso passado de instinto e perdoar para evoluir. E para que nós possamos perdoar a nós mesmos, nós fazemos esse pequeno exercício diário de perdoar os outros. A prece pela coragem e pela paciência, pela resignação e trabalho, é a melhor terapia para aqueles que se veem constrangidos a lidar com companheiros difíceis. Tem um irmão difícil? Tem. Então reza, meu amigo. E pede coragem, pede paciência, faz resignação, faz um esforço, né? Porque primeiro você não precisa colocar isso para fora, isso tudo você põe para dentro. Então é bagagem tua, é boa bagagem, né? Uma bagagem de prece é uma bagagem boa. Uma bagagem de coragem é uma bagagem boa. Paciência, então, nossa, né? Trabalho. E quem olha isso são os caras da alfândega, né? É Jesus, são os espíritos superiores, são os espíritos luminares, né? Quem olha a nossa bagagem são eles. Imagina só eles abrir lá e olhar, nossa, quanta pressa, quanta coragem, quanta paciência. Então, se nós temos alguém nessas condições que nos cercam os dias, né, esses companheiros difíceis, né, de modo a envolver todos em paz,
Se eu sou manifestação da paz, se eu busco a paz para mim, eu vou levar essa paz para os outros, eu vou desejar ela para os outros. E quando alguém quiser destruir essa paz, eu vou dizer, não, não faça isso, a paz é boa, né? E isso vai quebrando algemas que nos prendem a esses vingadores e vai guinchando eles, vai guindando eles à condição de irmãos. Então eles deixam de ser nossos inimigos e se tornam nossos irmãos, porque todos somos irmãos. Eles estão na condição de querer vingança, eles estão na condição de nos buscar, tanto encarnados quanto desencarnados. Mas se nós conseguirmos lidar com coragem, através da prece, paciência, resignação e trabalho, talvez eles deixem de ser vingadores e virem nossos irmãos, que eles o são. Eles estão adoecidos. E se eles vêm até nós, é porque existe uma lei de afinidade que traz eles para nós. E talvez isso faça com que a gente caminhe a passos largos no nosso processo evolutivo. E talvez a gente possa ajudá-los e eles se tornem nossos irmãos mais rapidamente. E nas famílias, pela misericórdia, também renascem almas queridas. Eu tenho almas queridas na minha família, que formam grupos saudáveis. A gente tem irmãos difíceis, tem pessoas difíceis nos cercando, mas nós também temos pessoas amáveis. Nós temos pessoas que nos amam e que a gente ama. E quando a gente lembra deles, nossa, como é bom que eles estão no mundo. A gente não está sozinho, existem aquelas pessoas amoráveis, existem aqueles que nós elegemos para serem os nossos queridos, os nossos companheiros. Grupos saudáveis. Nas famílias também tem grupos saudáveis, né, Noelite? Né, Sônia? Grupos saudáveis com a missão de trabalhar pelo progresso geral, com paz, com harmonia, com serenidade, com irmandade, sustentando valores de afinidade doméstica. Nos empreendimentos relevantes, a gente pensa que a gente vai fazer grandes coisas no universo, a gente tem que fazer dentro de casa, com as pessoas que nos cercam. Aqueles que nos amam e que a gente ama é mais fácil, mas aqueles que são os mais difíceis, a gente tem que ter paciência com eles. A afetividade doméstica nos empreendimentos relevantes da família, construindo o bem e a felicidade em toda parte. Então nós vamos ter uma família de bem e de felicidade. E talvez a gente se amando, a gente estimule os outros a se amar também. Quando a gente se abraça e se beija e diz, minha alma querida, que bom te encontrar. Talvez aqueles que passam e olham dizem assim, nossa, eu queria isso para mim também. E ele vai desejar. E se ele desejar, talvez ele consiga. E talvez se ele desejar e se harmonizar, talvez a lei da afinidade traga ele para nós e a gente consiga amar ele também. Né? É um círculo virtuoso de coisas boas. É disso que eu gostaria de falar hoje. Eu sei que eu acabei ocupando muito tempo, mas essas coisas são importantes. Às vezes a gente precisa dar 5 minutos a mais e falar mais profundamente dessas coisas. Espero sinceramente ter lançado sementes em todos os corações que escutem essas palavras. Vamos encerrar a nossa reunião de hoje, elevando o nosso pensamento para Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, que Ele siga na frente sempre, que os seus trabalhadores estejam conosco e que nós consigamos cada vez mais nos aproximarmos dessa seara de trabalho, de amor, de aprendizado e de evolução, que tanto desejamos para nós e que nós consigamos ser os arautos, aqueles que levam as palavras, aqueles que levam as mensagens e possamos trabalhar também em prol do benefício do Cristo, que todos nós possamos nos congregarmos como irmãos dentro da nossa família e de todas as famílias e que um dia nós nos constituamos a família universal, onde todos nós nos amaremos, nos toleraremos e nos uniremos em amor e harmonia. Que assim seja. Uma boa noite a todos e muito obrigado.